Eu queria compartilhar com vocês, amigos, uma breve reflexão sobre qual é o papel e o peso das opiniões, né? Afinal, o que é uma opinião numa era em que a opinião talvez tenha o maior peso social da história e o menor peso da história no sentido de se descobrir, né, a verdade sobre os eventos e os fenômenos de um modo geral. Porque hoje nós sabemos, né, desde a descoberta do método científico, não vou aqui entrar na seara de quem afinal descobriu o método científico, nós vamos ter pessoas dizendo, historiadores dizendo, claro, né, senão nós vamos entrar aí de novo na seara da opinião. Vamos ter historiadores dizendo que foram os árabes durante a expansão do Islã. Vamos ter historiadores dizendo que foram nas universidades europeias durante a Idade Média, quando as universidades realmente nascem, né? Você tem, por exemplo, Oxford aí com 1000 anos de existência. E vai ter quem diga que o método científico só foi criado agora, recentemente, durante o Iluminismo. Vamos deixar essa discussão de lado. Mas é fato que a ciência avança não se baseando em opiniões. Isso é fato. Como que a gente pode verificar se uma coisa é uma opinião ou não? Não é difícil. Qualquer opinião não vai ser capaz de alterar a realidade de um fenômeno, né? Então você pode pensar o que você quiser sobre aquele fenômeno, ele não vai mudar e ele não vai deixar de ser o que ele é, seja a sua opinião A, B, C ou D, ainda que você mude de opinião ou que você espalhe a sua opinião. Então, sim, a opinião ela não tem nenhum tipo de poder ou relevância para um fenômeno específico de onde ela irradia ou incide. Então vamos dar um exemplo banal, né? Eu posso emitir uma opinião de que o Sol, na verdade, é quadrado. Ele não vai se tornar quadrado. Eu posso falar que os cachorros, na verdade, miam. Eles não vão miar, eles vão continuar latindo. Porque isso é só uma opinião, né? O problema, sim, é que, infelizmente, de um tempo para cá, nós começamos a nos importar com opiniões de pessoas que são relevantes do ponto de vista social, né? Algumas nem deveriam ser, mas são celebridades, pessoas eventualmente que são famosas, não necessariamente por serem célebres, por serem boas em alguma coisa, mas porque simplesmente tem um estilo de vida que atrai, né, a multidão como a luz às vezes atrai os mosquitinhos da lâmpada. E temos também os líderes políticos que emitem opiniões e os seus liderados, a sua claque, o seu secto fica ansioso, né, por saber a opinião do líder sobre determinado tema, em parte porque já conhece a opinião e apenas quer reforçar, né, quer aquele viés de confirmação, e em parte porque às vezes não domina o tema e na insegurança prefere, ao invés de raciocinar, prefere já ter uma opinião mastigadinha. E numa dessas ocorrências, né, de opiniões sendo emitidas à torta e à direito, nós vimos o nosso presidente aqui do Brasil falando semana passada que vocês já sabem a minha opinião sobre as máscaras. E aí eu passei a refletir, né? Por que a opinião dele é importante sobre as máscaras? A opinião de algum de nós vai mudar a eficiência das máscaras para prevenir a transmissão do coronavírus? Veja, o vírus, né, o vírum, que é o material virótico, a partícula, vamos dizer, fundamental do vírus, ele é sólido, né? Não se sabia isso até os anos 30 do século XX. Hoje nós sabemos que é uma matéria sólida, não é uma matéria líquida, muito menos gaseificada ou de qualquer outra forma.
Então, claro que a máscara vai funcionar, mas a minha opinião não é relevante, nem a dele, talvez nem a sua que está assistindo agora o vídeo. O que importa é o que a ciência fala sobre isso. E a ciência não trabalha com opinião. A ciência trabalha com aferição concreta de dados e quando ela expressa um julgamento, né, sobre um determinado fenômeno, um entendimento, aquele fenômeno ele não se modifica. Na verdade, o que a ciência expressa, as suas conclusões expressadas, verbalizadas, elas simplesmente devem tentar corresponder ao fenômeno. E isso, obviamente, não é uma opinião, né? Como uma opinião também não vai modificar o fenômeno. O problema, meus amigos, é que de um tempo para cá, eu diria até que em torno aí de 200, 300 anos, especialmente com a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia, nós tentamos, de alguma forma, democratizar a liberdade de expressão, o que é muito bom. Tentamos fazer com que cada um tenha o espaço, né, necessário para se exprimir e se expressar. E isso, inclusive, acontece, né? Você tem autoras como a Lynn Hunt, que estuda muito esse período, e ela coloca, né, por exemplo, que as famílias não tinham o hábito de pintar retratos de si. Isso era algo muito aristocrático, só a aristocracia fazia. E com a Revolução Francesa, a burguesia começa a querer ser retratada, né, daquela forma. E eu penso que isso, de certa maneira, começou a acontecer com a opinião também. A opinião só tinha uma certa relevância se você fosse realmente alguém muito proeminente no meio social. Isso não é legal. O bacana é que todos nós possamos ter nossas opiniões, mas temos que saber o peso da opinião, né? Temos que dimensionar o peso correto de uma opinião dentro da nossa sociedade. Para que serve uma opinião e, afinal, qual é o poder e o peso de uma opinião? Na medida em que, se destinamos à opinião um peso muito grande, um peso muito elevado, fatalmente nós vamos incidir em erros, porque vamos nos pautar e nos guiar por algumas políticas públicas, políticas de saúde, políticas tecnológicas e políticas, inclusive, muito espinhosas, né, em temas em que nós deveríamos nos pautar exclusivamente pela ciência e não o fazemos, né, como a dimensão das penas criminais, como também a questão do armamento, a questão da violência urbana. São temas que as ciências sociais estudam e hoje em dia conseguem aferir causas e consequências destes eventos com um grau de precisão bastante razoável, em especial com o avanço da ciência dos dados. No entanto, são ainda campos cheios de pautas bombas, campos minados mesmo, né? Justamente por causa das malditas opiniões, né? Temos opiniões de mais e dados de menos. Então, eu acho que a reflexão que eu queria fazer é essa. Eu acho que nós precisamos redimensionar o peso das opiniões e fazer com que as opiniões realmente tenham o seu valor dentro do campo onde a opinião importa. E onde a opinião não faz tanta diferença, vamos deixar para a ciência. Até mais.